Boa noite, amado João. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Graças a Deus, estamos, pela graça de Deus, estamos mais uma vez dentro das portas da presença do Senhor, né, irmãos? Coisa boa estar reunido para adorar o nome de Jesus. Meus irmãos, vou deixar os irmãos já. Abram suas Bíblias, primeira carta de João, capítulo 5, o verso 4 e 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Fica depois de 2 Pedro. Capítulo 5, 4 e 5. Versículos 4 e 5. Amém? Amém. Irmãos, o que eu vou tratar aqui nessa noite. Obrigado, irmão. Falar aqui nessa noite, irmãos, é o que a igreja ela já vive, né, nesse mundo. E o mundo, irmão, nós sabemos que é um mundo cheio de malícia, de corrupções, é um mundo cheio de trevas, é um mundo onde impera muita confusão. E nós sabemos, irmãos, que o mundo é tudo isso e muito mais. O mundo, irmãos, ele caminha cada vez mais distante do Senhor. E a gente entende que cada vez mais distante do Senhor, o mundo se distancia, mais tenebroso e perigoso ele é. E nós, como igreja, como povo de Deus, nós vemos isso claramente, porque graças a Deus nós temos os olhos abertos espiritualmente, porque o Senhor abriu os nossos olhos. E a gente sabe que a guerra é diária entre nós, né? Para nos tirar da presença de Deus. As lutas, as tentações, elas são constantes, diárias, e a luta é muito forte, não é? A gente sabe que o inimigo, ele vai usar elementos, vai usar aquilo que for necessário para nos tentar tirar da presença de Deus. Isso aí é um fato, é claro, porque a Bíblia chama ele de nosso adversário. Também, irmão, nós lutamos contra a carne, né? Nossa carne, nossos desejos que há dentro dessa natureza pecaminosa. E a gente sabe, irmãos, o quanto ela também é muito perigosa. Se a gente der lugar a ela vai nos levar também para distante do Senhor. Então, nós temos brigas externas e internas, não é, nesse mundo. E, irmãos, é interessante que nós estamos agora bem próximo de uma festividade muito popular brasileira. Nós teremos agora o Carnaval. E o Carnaval, irmãos, a gente já sabe que é aquilo que é tudo que é demasiado, desenfreado. Tudo é mais aflorado, tudo é maior, tudo é mais expansivo. E a gente, irmãos, como mulheres, homens, seres humanos, queira que não, irmãos, nós seremos obrigados, em algum ponto, em algum momento, ver alguma coisa, ou ouvir alguma coisa. E nós, irmãos, sabemos que o carnaval, irmãos, é simplesmente fazer o desejo da carne. É uma rebelião contra Deus. É onde tudo, irmãos, tudo é liberado. Tudo é liberado. Esse período é o tudo que há mais de liberalidade, libertinagem que nós possamos imaginar. E a gente sabe, irmãos, que essa festa é uma festa terrível, é uma festa onde a gente vai ver muita prostituição,
muita droga, muitas drogas, muitas situações onde pessoas, sabe, em confusão, a família em confusão, e que Deus tenha misericórdia. A gente pode ver aí várias situações terríveis, familiares, perca de pessoas, em função disso, daquilo. Nós vamos ver, irmãos, infelizmente, não é, noticiário que, às vezes até de forma involuntária, nós vamos ver também muita coisa ruim. E a gente, irmãos, olhamos, não é? E a gente sabe, irmãos, que tudo gira em torno de um Deus, não é? A gente sabe que na mitologia na Grécia, o carnaval ele tem um Deus, irmãos, que é adorado, que é o Deus Baco, tá certo? Baco, que vem de bacanal. Então, é a festa da orgia, da liberação de tudo. É a prática mais terrível que se possa imaginar, imoral, sexualmente. É esse movimento que acontece. Então, irmãos, nós vamos ver que se há um Deus que é cultuado, muitos de forma involuntária, porque não conhecem a história do carnaval. Mas, irmãos, muitos sábios e muitos que outrora já serviram ao Senhor, muitos estarão lá. Muitos estarão lá. E isso aí é um fato. Muitos estarão lá nessa festa. No todo o Brasil, muitos que serviram ao Senhor, que estavam na casa de Deus, servindo ao Senhor, que estavam servindo a Jesus, estarão lá. E a gente tem relatos, mas são vários relatos, irmãos, de pessoas e irmãos que você pode encontrar, e ele vai dizer, não, porque eu já fui crente. Você fica, misericórdia, irmão. Tem muitos, infelizmente, pessoas que se desviaram, que estão participando dessa festa. Mas, irmãos, nós vamos trazer nessa noite, nós queremos trazer para nós, para a nossa vida, o cuidado que nós devemos ter. Porque a gente não pode se enganar, irmãos. É uma festa que atrai nossos olhares, nos tenta, né, trazer para eles com músicas do passado que nós escutávamos. Talvez aqui ninguém quase, né, nasceu num berço evangélico, eu não nasci. Então tem músicas que vai tentar me remeter lá atrás, de quando eu não era crente, que eu participava disso, daquilo e daquilo outro. Então, quer dizer, nós estaremos, queira que não, de alguma forma, sendo alcançado nas ruas onde você passa, já tem música, já tem aquelas, já estão colocando, já estão nos primeiros dias que antecedem, já estão soltando as músicas, aquelas músicas de sempre, né, que a gente outrora ouvíamos e praticávamos ali também. Mas, irmãos, nós temos que se policiar nisso aí. Deus, Ele requer de nós uma posição e uma atitude, irmãos, de forma diferente, Nós queremos, irmãos, que o Senhor nos ajude nesse processo. Que pessoas, irmãos, ainda que não tenham firmeza na fé, possam se firmar na fé. Que muitas das vezes, irmãos, uma festa dessa pode ser o seu último fôlego de vida na terra. Pode acontecer, irmãos, coisas dentro desse programa, que Satanás, irmãos, é o dono dessa festa. E todas as religiões estão convergindo no carnaval. Porém, o cristianismo é uma pessoa, é Jesus, e essa pessoa chamada Jesus, irmãos, ele não compactua com as ações praticadas no carnaval. O que Jesus quer, irmãos, é uma igreja separada, uma igreja, irmão, santa, uma igreja que glorifica tão somente o nome dele. E, irmãos, ainda mais, que seja uma igreja onde se posicione contra tudo que se profana contra Deus. Deus tem o seu nome a zelar, e nós representamos a Jesus aqui na terra.
E nós não podemos, irmãos, em alguma hipótese, bater palma ou aplaudir de forma como se fosse algo espetacular para a nação, para até o mundo, que muitas pessoas vêm de fora para curtir o Brasil. Muitas mães, infelizmente, estarão chorando, muitos pais, muitos parentes, porque, irmãos, a palavra tem sido pregada nesse mundo. Deus tem pregado, tem falado, mas muitas pessoas, irmãos, temem ainda a querer viver uma vida longe de Deus. E viver uma vida longe de Deus, irmãos, é morte em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. Vamos pedir a Deus para que Deus possa livrar muitas pessoas, livrar irmãos que por uma fraqueza, por uma tristeza que está passando, não encontre guarida neste lugar. Que nossos filhos sejam guardados pelo Senhor para que eles não adentrem nessas festas, não participem desse momento terrível, porque durará até mais ou menos na quarta-feira essa festa. E imaginem, irmãos, na quarta-feira ainda querem dobrar ainda querem virar o dia, não tem limites, a carne não tem limites, irmãos. Quem põe limite em nós é Deus, amém, irmãos? É Deus, através da sua santa palavra, nos guardando, nos falando, olha, filho, não me agrado disso, não me agrado dessa prática, desse comportamento, isso não me glorifica, meu filho. O que a gente precisa, irmão, é estar guardado debaixo da palavra de Deus. Então, irmãos, nesse período, vamos focar em Deus, buscar a Deus. No momento que você estiver em casa, busque a Deus, ponha a palavra, louvor. Hoje temos facilidade, antigamente não. Hoje nós temos o YouTube, as plataformas digitais à disposição para ouvir uma palavra, uma pregação 24 horas por dia, assim você deseja. Nós temos recursos que Deus pode nos ajudar. Porque isso, irmãos, é alvoroço, é forte, não é brincadeira. O carnaval, irmão, não é uma brincadeirinha de carrinho, de boneco, não. É coisa séria. É coisa que destrói famílias, lares. É onde as doenças, irmãos, mais crescem. Mais crescem. Aquelas mais transmissíveis, irmãos. O HDT vai estar lotado depois. Aonde, irmão, filhos são gerados de forma aleatória. Cadê o pai? Não sei. Não sei, não tá. Foi. Já estava bebendo, estava aqui, tá. E aí a gente resolveu sim, mas não sei. Aí quem vai sofrer? A criança. Sem um pai, aí vem todo o destrambelho na vida. E aí, subsequente, aí vai, e assim vai. E o mundo, irmãos, infelizmente é assim. Por isso nós temos, irmãos, que nos precaver, não por nós mesmos, mas obediente à palavra de Deus. Porque, irmãos, o versículo 4 diz, o que é nascido de Deus, vence o mundo. Quem é que vence o mundo? O nascido de Deus. E quem são os nascidos de Deus? Aqueles que são regenerados. Aqueles irmãos que por graça e obra divina, irmãos, Deus alcançou o seu coração, mudou a sua mente, mudou a sua alma, mudou a sua direção. Tudo aquilo que desagradava a Deus, Deus tirou e colocou as coisas que Ele queria. No lugar de impureza, santidade. No lugar, irmãos, de cobiça,
o mundo de cobiça, nas coisas mudando, colocou em você o desejo de orar a Deus, de pregar a palavra, de falar de Jesus. Os nascidos de Deus, irmãos, é aqueles que vão vencer, ou seja, vão suportar o mundo. Esse momento, nós lutamos desde sempre, porém, nesse período, irmãos, é onde mais as coisas vão se exacerbar. E vão querer atrair mais e mais e mais e mais pessoas. E nós, com os nossos olhos ainda na terra, irmãos, podemos ser sim alcançados, tragados pela cobiça de estar presentes, de participar daquela festa ali, mas que depois, irmãos, será só tristeza na nossa alma, no nosso coração. Porque aquilo não preenche nada, aquilo é uma mentira, é um engano. Quem nos preenche, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nascido de Deus, irmãos, vence o mundo, está lá em 1 João 5,4. Significa que quem crê em Jesus Cristo e é transformado por Ele, recebendo a natureza divina, irmão, nós recebemos o quê? Uma natureza divina. Sabe por quê? Quem habita em nós? O próprio Deus. O próprio Deus habita em nós, irmão. Veja que coisa gloriosa. Deus habitando dentro desse vaso de barro, cuja excelência é a presença de Deus. Nós participamos da natureza divina de Deus. Adquire a fé como ferramenta para superar as tentações, problemas e o sistema corrupto no mundo, irmãos. Não sendo mais dominado por ele, mas vivendo em vitória através da graça e de Deus e do poder do Espírito Santo. Com certeza, irmãos, de que Jesus já venceu o pecado e a morte por nós. Veja, irmãos, que aqui o apóstolo João, ele está dando, irmãos, as diretrizes para nós. Enfocando, irmão, enfatizando que os nascidos de Deus é quem vão vencer. Os desejos que, por algum momento, irmãos, floresça dentro, através, irmãos, da presença de Deus, através, irmãos, da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, nós podemos vencer sim as tentações que nos cercam. A nossa vida, irmãos, foi comprada com sangue. Não vale a pena desperdiçá-la, irmãos, por um momento de prazer. O prazer que temos, irmãos, que ter, como está lá em Salmo 1, versículo 3. E na sua lei, medita de dia e de noite, a sua palavra. A igreja, irmãos, nesse momento de guardados pelo Senhor, como diz lá, irmãos, Salmo 111, versículo 19, Salmo 119, versículo 7, versículo 11, diz assim, o salmista falando, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra, é a hora de nós guardarmos. Mais ainda a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente, irmãos, seja preservado de sermos, irmãos, atraídos pelas garras do pecado. Que uma vez entrando, irmãos, é complicado. Uma vez caindo na cilada de Satanás, é complicado. E uma das coisas que eles mais sabem fazer é armar cilada. Salmo 91 diz o que, irmãos? Quando o salmista diz, para que o Senhor o livre de quê? Da peste perniciosa. Para que Ele nos livre, irmão, do laço do passarinho. Ele sabe fazer o laço, irmãos. Ele sabe fazer o laço direitinho. Sabe como quem já morou aqui no interior e já fez laço para pegar uma ave? Eu já fiz, porque eu aprendi na época. Eu era garotinho. Faz um laço. Bota uma comidinha ali. Quando o animal vem, a ave vem, põe o pé aqui lá. Puxa, ela fica pendurada. Satanás, irmãos, é isso que Deus quer
quer trazer para nós, essa ilustração, é que ele sabe fazer, irmãos, bem firme, bem direitinho, bem escondidinho. Mas, irmãos, se nós guardarmos a palavra de Deus, Deus te fará o laço. Não permitirá que ele toque em você. Não permitirá que você seja caído na sua cilada. Sabe por quê? Porque você está obedecendo a Deus e você está guardado sobre a palavra e a promessa de Deus. Deus cuida da gente, irmãos. Quando nós nos voltamos para a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Jesus. É a arma do crente. É a defesa do crente, é a palavra. Palavra de Deus, irmãos. Nós devemos confiar e viver. E demais, na sequência, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, irmão. Veja outra arma poderosa em Deus, a fé. Devemos usar a fé, irmãos, para fugir, para vencermos as tentações. Tentação não vem de Deus, irmãos. De Deus vem provações. Para provar você por um determinado tempo, para provar você, para te fazer um crente mais maduro. Mas aquilo que tenta para você pecar, não vem de Deus. Vem do diabo, vem da sua carne, vem da nossa cobiça. E aí, irmão, nós devemos, como servo de Deus, povo de Deus, usar a fé para vencermos. A fé também, irmãos, é uma defesa nossa, que Deus colocou no nosso coração para nós usarmos nos momentos mais terríveis e tenebrosos. Muitos irmãos deixaram a fé. Muitos irmãos deixarão a fé. Deixarão, irmãos, de militar no reino de Deus, aqui na terra, para se deliciarem por um tempo, por um momento, por um período de pseudo-alegria, de uma falsa alegria. E voltarão, se assim Deus prover, cabisbaixo, envergonhado, triste, o pecado assolando, Satanás açoitando, jogando culpa sobre ele, que ele é um crente fraco, frajuto, que não vale nada, mas aprove a Deus, irmãos, que Deus ainda é misericordioso e ainda está disposto a receber o filho pródigo. Essa é a graça a Deus, irmãos. Por isso que nós cremos que Deus pode resgatar os nossos filhos, a nossa família. Que a gente possa estar orando pelos filhos pródigos, que tem muito, mas se não for mais da metade que esteja nos carnavais, irmãos, se não for mais da metade, muitos crentes, muitas mães estarão chorando, estarão orando em vigílias, pais orando pelos seus filhos, pedindo Deus, dá livramento a ele, dá livramento a ela, guarda de todo mal, Deus, em nome de Jesus, traz eles de volta, clamando, chorando na presença de Deus, e Deus, irmãos, eu creio, por misericórdia, Ele vai trazer aqueles que estão ainda sendo, irmãos, enganados, cegos pelo pecado. Deus pode, irmãos, Ele pode. O que significa, irmãos, nascer de novo, nova criação, é ser transformado em uma pessoa, uma nova criatura em Cristo, com uma nova natureza e herança espiritual. Veja lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova, as coisas velhas já, tudo se fez. Deus fez algo novo na minha e na sua vida. Mudou nossa mente, nosso caráter, nossa vida. Porque nós vamos, irmãos, querer, desejar, retroceder nesse processo. Se o que nós estamos vivendo e o que nós já, irmãos, provamos, queremos provar, é muito mais prazeroso. Mas é muito mais prazeroso do que tudo aquilo que tem se colocado diante de nós e da humanidade. Deus, irmãos, Ele nos deu uma nova natureza. Ele nos deu uma herança espiritual. E nós não podemos desprezar. Nós não podemos, irmãos, rejeitar. Nós não podemos blasfemar. Porque se hoje nós estamos aqui,
É por causa da intervenção do nosso Deus, que nos livra a cada dia de todo o mal. Nascer de novo significa ser o quê? Filho de Deus. Significa receber o direito de ser chamado filho de Deus, tendo acesso às promessas divinas e à sua proteção. Nós estamos cercados de promessas, irmãos. Deus nos fez promessas, e várias promessas, a quantidade é imensa. As promessas de Deus, irmãos, são diferentes das promessas do mundo. A alegria que Deus promete é diferente da alegria do mundo. A vida que Deus promete é diferente da vida que o mundo quer nos dar, estabelecer. O que Deus tem é muito maior, suplanta tudo. Suplanta, irmãos, os desejos carnais que estão em volta de nós, que quer tirar a nossa atenção do alvo, do objetivo, que é Deus, que é te agradar, fazer a sua vontade. Porque, irmãos, porque nós tivemos direito de ser chamado filho de Deus, protegidos pelo Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos promessa, como a irmã Creuza leu, Salmo 34, 7, que o Senhor acampa o quê? Os anjos ao redor de quem? De quem os? Pronto. Quem respeita o Senhor, quem respeita a sua santidade, a sua natureza, sabe quem Deus é e respeita. É você que Deus vai guardar. É aqueles que temem a Deus. É aqueles irmãos que amam estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus e vivendo uma vida totalmente separada para Deus. É esse que Deus envia os anjos para proteger todos nós, para guardar a nossa vida, para livrar do mal, do tentador, daquele que é chamado nosso adversário. Também, irmão, significa libertação, é estar livre da condenação, do pecado e da influência do mundo, que antes aprisionava, como descrito em Romanos 8 e João 8, 38. Você veja, irmãos, que nós fomos o quê? Libertos. Se nascemos de Deus, nós somos o quê? Libertos. Libertos de quê? Da condenação, de quê? Da morte, do pecado que nos condenava. Tínhamos uma dívida com o Senhor impagável. Por isso que Deus colocou seu filho, enviou seu filho para pagar essa dívida por nós. E hoje, irmão, nós não queremos voltar, irmão, deixar de ser liberto para ser novamente prisioneiro do pecado, nas amarras, sendo escravo na coleira de Satanás, envergonhando o Senhor, envergonhando a você, envergonhando, irmãos, a sua vida. O mundo tem influência, o pecado influi, irmãos. Ele tem influência sobre a humanidade caída, mas sobre o povo de Deus ele não tem mais. Porque quem habita em você é Jesus de Nazaré. Ele te libertou, como diz lá em João 8, 32. E conhecereis a verdade vos liberta. O 36 diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E somos livres para a glória de Deus. Não desejamos mais, irmãos, as migalhas que esse mundo nos oferece. Os alhos saborosos do Egito, os temperos mais atraentes, irmãos, no Egito, não. Nós agora, irmãos, nós somos chamados a viver uma vida plenamente liberta, porque Jesus já nos libertou da mudança do pecado. Como se vence o mundo, irmãos? Como eu falei aqui, pela fé. A vitória principal é a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador, que nos dá poder para vencer as adversidades. Irmãos, se não fosse Jesus na nossa vida, que nos dando poder a cada dia para vencer o mal, e dentro agora dessa confusão, dessa celeuma,
Paganismo puro. Paganismo sem freio agora nessa festa da carne. Se Jesus não der poder a gente, irmãos, e se a gente não crê no Filho de Deus, nós não podemos vencer as adversidades. Ninguém aqui é super crente, ninguém aqui é super homem, ninguém aqui, irmãos, é mais forte do que o outro. Ninguém aqui, irmãos, está acima de ninguém ou de outro. É o poder, a graça de Jesus sobre a nossa vida. Em Mateus, irmãos, 28, 16 diz o quê? Toda autoridade me foi me dada no céu e Jesus, irmãos, tem toda a autoridade e Ele tem nos concedido autoridade para vencer o mundo, o pecado e o diabo. São 3 lutas que nós enfrentamos, o mundo, a carne e o diabo. 3 oponentes, irmãos, inimigos ferozes, terríveis, avassaladores, insaciáveis. Mas se nós cremos pela fé em Jesus, cremos que Jesus é Filho de Deus, Deus nos dá a vitória sobre todos, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado. Porque Ele tem poder para isso. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado na cruz do Calvário. O que a gente tem que fazer é crer tão somente e acreditar, irmãos, que nós iremos passar em nome de Jesus do outro lado e glorificar o nome do Senhor. É a fé, irmãos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outro aspecto também é o amor de Deus. É responder ao amor de Deus que se manifestou na cruz, fortalecendo o coração e trazendo paz. 2 atributos, irmãos, transferíveis de Deus aqui: amor e paz. Amor e paz. Nós não podemos trocar o amor de Deus, irmãos, pelo amor ao mundo. O amor ao mundo, a Bíblia diz que você se torna inimigo de Deus. Porque quando nós colocamos o amor ao mundo nos prazeres que Ele oferece, nós estamos virando as costas para Deus. Nós estamos desprezando, rejeitando a Deus, olhando com desdém para Deus e olhando para aquilo que é temporário, terreno, mal, terrível, com honra, dando honra, alavancando esses prazeres como se fosse um Deus e desprezando aquele que é o autor, irmão, do amor sincero e verdadeiro, daquele, irmãos, que morreu na cruz do Calvário, como diz aqui, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Veja que amor, irmãos. Esse é o verdadeiro amor que todo ser humano deveria conhecer. Não essa mentira, irmãos, colocada como amor. As reportagens são sempre em volta. É a festa do amor, onde nós nos conhecemos pessoas, nós aqui nos alegramos, aqui nós festejamos. É um amor só, e faz o coração, bota para lá. E a gente que tem os olhos pela misericórdia de Deus abertos, nós olhando, meu Deus, é laço, é morte. Ele não sabe para onde está indo, porque ele é um cego espiritual. Nós temos olhos pela misericórdia de Deus abertos, irmãos. E nós conseguimos enxergar o perigo de cada um lá, porque eles são em trevas. E quem reina nas trevas é o diabo. E o que é que a Bíblia diz? Lá em João 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o caráter dele. A função dele é essa: destruir aqueles que estão nas trevas, que estão sendo enganados pelos prazeres do pecado. Então veja, paz, irmãos, fortalecendo o coração e trazendo paz. Por que nós vamos trocar uma paz que Deus colocou em nós, que o mundo não pode conhecer, não pode ter, para novamente para uma confusão lá fora, para a intranquilidade, a insegurança?
Quando Deus já nos deu tranquilidade, segurança, estamos firmados, estamos em paz com Deus, amamos o Senhor, nós declaramos que Ele é Deus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele habita em nós, que Ele comanda, direciona, dirige nossos passos, que o Espírito Santo habita dentro de nós e que nós somos filhos, somos servos, somos co-herdeiros com Cristo. Para que trocar, irmãos, a paz pela confusão, a paz pela insegurança, a paz pela intranquilidade? Não dá certo. O bom é estar, irmão, no autor consumador da nossa fé, Jesus, aquele que tem a paz para nos dar e que permanece em nós por toda a vida. Nós não podemos trocar, irmãos, coisas temporárias pelas atemporais, coisas, irmãos, visíveis pelas invisíveis, coisas, irmãos, que nos levará para mais distante de Deus e deixar de estarmos, irmãos, diante de coisas que podem nos levar mais para perto de Deus. E é uma vida em Deus, temor a Deus, em amor em Deus, um amor, irmãos, que agrade ao Senhor. Também, irmãos, é nova vida em Cristo. Não significa ausência de problemas, mas ter a capacidade, através de Cristo, de não ser governado pelas coisas do mundo. Veja, irmãos, problemas existem, lutas existirão. Nós sabemos disso, mas graças a Deus, Deus nos capacita. E Ele, irmãos, já nos tirou do governo do mundo. O mundo dominava todos nós, e o pecado, irmãos, nos assolava. Nós éramos presos em uma coleira. O pecado reinava em nós, abundava fortemente, nos levando de um lado para o outro, de uma situação terrível para outra. Nos jogando, irmãos, nos fazendo confusão na nossa caminhada, antes de não conhecer o Senhor. Mas pós, irmãos, conhecimento de Jesus, nós não podemos mais ser governados pelo mundo. O mundo não pode ter mais poder sobre você, porque esse poder já foi quebrado por Jesus. Então a gente não pode submeter mais as garras que outrora estavam sobre nós, nos aprisionando, nos colocando peso sobre a nossa vida, sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração. Ele já nos libertou do poder, irmão, dos estados e dos prazeres pecaminosos. O que nós devemos fazer é sempre encontrar soluções em Deus. Solução para nós vencermos o mundo é buscar em Deus. Dia após dia. Festa pagã após festa pagã. Por mais atrativo que ele seja, por mais, irmãos, elementos são colocados ali que possa despertar a nossa mente, a nossa visão. Possa. Mas que nós possamos, irmãos, dizer, epa, não. O que eu quero é agradar ao Senhor. Eu não quero ser amigo do mundo, eu quero ser amigo de Deus, como foi Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque ele foi fortalecido dando glória a Deus. Nós precisamos dar glória a Deus, irmãos. Tem a música do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim, irmãos, a vida do crente. Obediência é um nascer de novo, irmãos, também. Viver em obediência à palavra de Deus, posicionando-se como filho. Viver em obediência à palavra. A palavra está aí, irmãos, no nosso coração, na nossa mente. Ou a gente coloca ela no patamar que é devido, ou a gente suprime ela e coloca ela de escanteio. Você é quem vai decidir. Quero pedir a Deus por mim, por todos nós, que nós possamos, irmãos, guardá-la, irmãos, com carinho a palavra de Deus no nosso coração. Para que a gente vença a cada dia as batalhas que têm se levantado contra nós. Posicionando como filho. Como é que o filho de Deus age? Nesse momento. Posicionando-se.
Está numa posição, irmãos, de filho. O que o Filho de Deus, irmãos, faria? Jesus, se ele estivesse agora vendo fisicamente uma festa dessa, o que ele diria para nós? Estou falando, trazendo para aquela época, os discípulos de Jesus. Jesus aprovava ou reprovava essa festa? Sim ou não? Reprovava. Hoje, Jesus que está em nós, de forma espiritual, no nosso, que é o Senhor da palavra, o dono da igreja, o que é que ele diz hoje para nós? É aprovado ou reprovado essa festa? Reprovado. Jesus reprova todas as ações ali. Todas as ações ali, porque Jesus está fora dali. Jesus não está no centro, e graças a Deus por isso, naquele lugar. Ao contrário, será motivo de escárnio, de zombaria, por escolas de sambas, por pessoas ali zombando da figura de Jesus, como vocês já sabem, expondo ao ridículo, a mais densa nojeira com Jesus. Mas tem uma palavra, irmãos, para os ímpios também. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. De Deus ninguém zomba e fica impune. Por isso que as tragédias acontecem. Por isso que às vezes Deus solta a mão da misericórdia. Porque Deus já deu tanta, esticou tanta. Sabe como Sodoma e Gomorra, como Jesus, quando Deus vai falar que o pecado de Sodoma já transbordou, já chegou a um nível, como também o povo que estava ali na terra de Canaã, que o povo de Deus ia habitar, que já estava, Deus já estava saturado do pecado. É o que acontece muito aí. Deus estica a corda de amor, corda da graça, corda de misericórdia, mas chega uma hora que Deus diz, agora já não dá mais, já transbordou o pecado, e agora Satanás vai agir, porque isso é a punição para aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que zombam do Senhor. Então precisamos obedecer, irmãos, e nos posicionar como filho. Isso agrada a Deus? Não. Então eu vou buscar aquilo que agrada ao meu Pai, que está nos céus. Em resumo, irmãos, é uma declaração de poder e identidade espiritual, onde o cristão, por meio da fé em Jesus, se torna mais que vencedor sobre as forças do mal e as pressões mundanas, vivendo uma vida de vitória e paz em Deus. Amém, irmãos? Rapaz, eu gostei disso aqui, irmãos. Gostei dessa parte aqui. É uma declaração de poder e identidade espiritual, onde o cristão, nós, por meio da fé em Jesus, na pessoa dele, se torna mais que vencedor sobre as forças do mal e as pressões mundanas. Pressões mundanas. Aonde, irmãos, eles expõem tudo. Eles colocam nas prateleiras as melhores coisas, para que a gente, irmãos, por algum momento, possa ter sobre nós uma pressão. Está vendo que isso é bom? Está vendo que isso é bom? Você está perdendo. Olha que coisa gostosa aqui. Vai por aqui. É aqui que você vai. Vai aqui. Mas louvado seja Deus, irmãos, que por meio do sangue de Jesus, Ele nos dá vitórias sobre essas forças do mal que querem nos tragar, mas que Deus, irmãos, nos preserve nesse mundo de vitória em vitória, de paz em paz em Deus. Amém, irmão? Que nós possamos passar, irmãos, mais essa luta. Que nós possamos, irmãos, vencer mais essa luta. Você que é filho de Deus, creia em Deus. Não desista. Por mais tentação que vier, clame o sangue de Jesus. A Bíblia diz que Ele sabe dar o escape a você. Paulo diz isso. Deus dá o escape, a saída. Não ceda. Ser tentado não é pecado, irmãos. Ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder a tentação. E cedendo da tentação, cede o pecado. Cedendo o pecado, gera morte.
E nós, como os cristãos em Deus, precisamos entender que o que Deus nos oferece é muito melhor do que o que o mundo nos oferece. A igreja foi chamada para ser luz, para ser sal, para ser uma igreja que glorifica o nome de Jesus. Não foi chamada para se juntar ao mundo, dar as mãos do mundo e envergonhar o nome de Jesus. Você, eu, todos nós temos responsabilidade nisso. Que a partir do momento que se alguém vê um de nós dentro de um processo desse, vai dizer, ó, os crentes, ó, vai englobar todo mundo, ó o crente ali, ó o crente ali, ó o crente ali, ó o servo ali, cadê? Não era crente? Vai apontar para nós. Sabe por quê? Porque nós somos luz nesse mundo. Amém? Nós refletimos a glória de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos.